Muito bem, desde o jardim da infância até minha pós-graduação na COP, na Ilha do Fundão do Rio de Janeiro, eu estudei em escolas públicas. Eu me senti agora no dever de cidadão de poder devolver para a comunidade técnica o que eu aprendi, o que eu vi na minha experiência, pois nesses 44 anos de magistério na Universidade de Brasília e outros 10 na Faculdade de Engenharia e Esplan, e mais perto de 11 mil contratos e obras das quais eu fui responsável da técnica, achei por bem devolver um pouco dessa experiência, esse conhecimento para todos aqueles que pudessem me ouvir. De uma forma surpreendente, eu verifiquei que o número de acessos e interesses e perguntas e e-mails foi muito maior do que eu realmente esperava. Por isso, vamos reiniciar toda a contagem de acessos agora, porque eu quero então já começar a explicar algumas coisas que me perguntaram e responder alguns quesitos. Muito bem, a primeira grande pergunta é se existe alguma apostila do que eu estou mostrando lá. Na realidade, não existe mais apostila do que eu tenho falado lá sobre sapatas, estacas, tubulões, patologia, etc. Porque essas apostilhas, alguns anos atrás, já foram sendo transformadas em livros. O mais importante deles, o meu mais completo, é esse livro de Engenharia de Fundações, que não está na sua forma final ainda, porque são 800 páginas. Então, de tempos em tempos, a gente faz uma tiragem, eu peço ao editor para fazer uma tiragem pequena, para atender aqueles pedidos emergenciais. Ele trata, de uma certa forma, de tudo sobre fundações, com ênfase naquilo que os grandes escritórios de engenharia fazem, que é a aplicação de métodos semi-empírico estatístico, mas de uma forma moderna. Também o seu capítulo 17, que é muito interessante, tem toda a parte de patologia, recalques admissíveis, fatores de risco e outras novidades que resultado das minhas pesquisas. Em segundo lugar, também publicado pela COP, na época, um livro sobre sondagens. O primeiro livro de fundações, ele está de uma certa forma esgotado. De tempos em tempos, como eu disse, faz uma pequena tiragem. O custo dele, essas 800 páginas, são R$180. Existe, parece que uma taxa de SEDEX na faixa de R$20. Se alguém, ainda assim, se interessar e fazer parte da nossa lista de pedidos, por gentileza, basta mandar um e-mail para infrasoloengenharia@gmail.com. Ao final eu repito novamente. O segundo livro é Sondagens, que foi na realidade o primeiro livro de sondagem publicado no Brasil, que foi publicado a primeira versão em 1972 na COP. Ele tem praticamente tudo sobre sondagem, todos os tipos de sondagens, os cuidados, prós e contras, e o mais importante, correlações com parâmetros geotécnicos. Esse livro também é esgotado, mas se pode ter uma tiragem provisória de uns 200 livros de cada vez, e custa R$140, mais aquela taxinha de R$24 para embalagem e remessa. Se alguém se interessar por esse livro, não está disponível ainda, mas poderá entrar na lista da próxima tiragem. Basta mandar um e-mail para infrasoloengenharia@gmail.com. E finalmente que ainda está no prelo, que também foi muito solicitado, é esse de danos causados por recalque. Aqui nós discutimos todo tipo de recalque sobre a ótica do solo e da estrutura e quais são os limites em particular. E eu insisto em chamar a atenção aqui, como tenho chamado nas palestras que falo ou que faço, é que o recalque mais letal não é o diferencial como todo imagina. O recalque diferencial realmente é muito ruim, mas o distorcional é aquele recalque letal que vai fazer sua obra rachar ou eventualmente desabar. Então, através da análise de perto de 700 obras que eu creio que já analisei até hoje, eu construí uma relação chamada fator de risco, que pode dar uma certa noção de qual é o risco que aquela obra tem em entrar em colapso. Esse ainda está no prelo, não está em condições de ser publicado, nem tiragem experimental ainda. Mas, se alguém precisar de alguma coisa de forma mais assim, urgente, premente, manda um e-mail para mim,
quando eu tiver um tempo, eu mando a resposta ou mando tabelas daquilo que se precisa. Se bem que a parte central está nesse livro aqui. Então, agradecendo a Infrasolo e a Fundex de Brasília, nós passamos agora a essas aulas do YouTube, que vamos começar a recontagem depois dessas explicações. Só espero poder ter sido útil. Muito bem, hoje então nós vamos tratar do capítulo 5, que é estacas. Vou falar um pouco agora em estacas do tipo Strauss, estacas pré-moldadas, estacas raiz, na parte de tecnologia, metodologia de execução. Na aula 2 e 3, nós falamos em estaca de solo e cimento, que é muito oportuna agora, exatamente por esse movimento do PAC, que vai construir 4 milhões de casas, já construiu quase 1.800.000. Essas casinhas têm um projeto mais ou menos padrão em radier, que funciona bem em solos não colapsíveis. Lembrando que a grande maioria do solo amarelo e vermelho do Brasil é colapsível. Ou seja, depois de 3 chuvinhas, esse solo abate, os radierzinhos estão rachando as casas todas. Quando o solo é bom, pode usar radier, sapatinha, qualquer coisa que vai funcionar bem. Mas esse projeto é um projeto que tem um vetor social grande. Então, tem que ser uma solução que a gente possa assumir a responsabilidade técnica embaixo e barata. Muito bem. Já tinha dito também que qual é a vantagem da estaquinha de solo de cimento sobre as outras? Barata. É ecologicamente correta, porque eu não preciso colocar nem areia e nem brita. Então, eu não vou ter que dragar rios para tirar areia, nem desmontar florestas e montanhas para tirar brita. É ecologicamente correta porque não tem despejo. O próprio solo que sai da cava, isso foi falado na aula anterior. Eu traço com água e cimento, e que no Brasil inteiro, testamos aqui, inclusive na faculdade ESPLAN, na UNB, perto de 400 provas de corpos de prova, no Brasil inteiro. Quase todo o solo do Brasil funcionou bem no traço. Um volume de solo, 7, 6 ou 8 de cimento. Então, uma latinha de solo em volume, 7 ou 6 de cimento e água até ficar numa plasticidade de massa de rebocar. Em geral, os solos do Brasil passam com slump na faixa de 4 ou 10. Mas o slump é uma consequência. O que eu quero é uma massa como massa de rebocar, porque não vai ser vibrado e nem compactado. Ele é lançado e nesse traço ele enche bem o furo. Já extraímos, exumamos várias estacas de solo de cimento real. Com guindaste, escavei, tirei para examinar. Funciona bem. A outra vantagem é social, que dá muito emprego, que pode ser feito com tradinho manual ou pode ser com trado mecânico. Mas uma máquina fura, em média, 50 estacas por dia. 2 homens fura 6. Entre 6 e 8 metros. Só que, quando a máquina quebra, você para a obra por 2, 3 dias. Na época de chuva, ela pode atolar. Enquanto que você pode dar emprego aí para 30 famílias, 40, né, fazendo esse tipo de estaca. A outra vantagem é a simplicidade tecnológica. Não precisa de muito ensaio, nem concreto usinado, nem nada. Uma cartilha simples, que vai estar inclusive no livro, mas posso mandar com prazer, tem os slides de como fazer passo a passo, pode ser executado em forma de mutirão. Uma pessoa treinada convoca a comunidade que pode fazer, traçar, inclusive na enxada, na porta de casa e fazer a sua fundação segura. E as desvantagens da estaca de solo de cimento? Para carga de 6 ou 8 toneladas no máximo. Então, essas casinhas populares chegam nisso. Esses 20 mil unidades que eu vou começar a estudar agora, são prédios de 4 andares.
Então, se por acaso são paredes de concreto, então ele é autoportante, não precisa nem de cinta. Vamos armar a parte inferior da parede com a ferragem como se fosse uma cinta e apoiar em cima de 2 estacas ou no radier. Então, são prédios de 4 andares. Se por acaso as cargas nos encontros de viga, de baldrame e tal, porque a gente concentra a carguinha, faz estaca nesses pontos, se ficar muito pesado, a gente espaça uma a cada 3 metros, resolve bem. Muito bem, e então, a desvantagem, pequenas cargas, mas que pode ser uma vantagem. Segunda desvantagem, é viável só acima do lençol freático. Abaixo do lençol freático é possível tirar a lama com um extratorzinho de lama, mas encarece, perde a grande vantagem da estaquinha. Também ela é limitada a terreno rígido, no máximo, SPT 14, porque a partir daí o trado desliza. Então você não consegue furar um terreno muito duro, nem abrir a base quando precisa. Existe um equipamentozinho que abre a base. Em terreno duro ele não abre, não precisaria. É possível escavar com cavadeira e colocar o trado para tirar a terra. Então avança com cavadeira e tira a terra com o tradinho manual, mas encarece porque a manobra é dupla, né? Então a grande vantagem, que é o preço, começa a ficar duvidosa. A terceira desvantagem é que é só em solos coesivos, em areia não dá para fazer. O furo fecha. Pode revestir até com tubo de PVC, depois tirar o tubo, mas encarece, não é? Muito bem. É uma estaquinha ótima para estabilizar, por exemplo, tanques de petróleo, que se faz em radier às vezes, muitas vezes aderna, recalca. Então, o que se faz? Um piruletozinho, um tabuleirozinho de pirulito, estaquinha, cada 1,20 m. Compacta o solo, faz estaquinha. E aí em cima o radier. Outra grande aplicação é aterro de encontro de ponte e de viaduto. Não sei se já notaram. Começa a ter aterro aqui em Brasília, tem um monte no Brasil inteiro. 5, 6 metros de altura, você vai ter uma sobrecarga no solo. Vamos supor que o aterro é compactado, o peso específico vai para 1,8 até 2 toneladas por metro cúbico. 6 metros de altura dão 12 toneladas por metro quadrado. Então, o terreno natural, chamado de subleito limpo, até compactado, às vezes não suporta isso, começa então a recalcar. Aí, aquele tradicional desconforto, você vai subir no viaduto, é aquela pancada, porque o aterro abateu. E quem conhece aquele viadutinho da rodo ferroviária, terror, ele abateu mais de 1 metro. Então, de vez em quando, o DR vai lá e enche de asfalto para não dar um solavanco muito grande. Quem viaja na Rio Santos é um terror. Chegava a ter um abatimento de 2 metros, então o carro que estava na sua frente desaparecia. Ou, às vezes, até aparecia um caminhão na sua frente, que estava rebaixado por adensamento. Então, a estaquinha de solo de cimento, fazendo uma série de estaquinhas, ela vai resolver esse problema de aterros também, que é muito boa, inclusive para barragens pequenas. Até para emboque de túneis. Já testei num tubulão grande, em forma de um túnel, em Taguatinga, para um prédio de 23 andares. As bases do tubulão se superpuseram de tal forma que eu tive que fazer um túnel, 5 fustes e um túnel grande. Vocês sabem que o túnel tem um efeito de arco que não deixa desabar. É como aquele princípio grego antigo, que se fazia o arco de pedra e colocava aquela central. Só compressão. Se a forma for parabólica, a carga passa toda só por compressão. Mas quando você faz o emboque, ou seja, a entrada do túnel, que vem depois de uma estação, aquele efeito de arco pode desaparecer, o emboque desaba. Então, o que nós usamos? Enfilagens. Faço grampos e tirantes de aço injetado em volta do tubo na horizontal. Ou estaca de solo de cimento com máquinas muito caras, estacão, chamado jet grouting, caríssimo, que ela desce cortando o solo com um jato d'água de alta pressão
ele corta o solo com água e transforma o solo numa papa. E sobe injetando cimento. Então fica uma colunona, estabiliza o solo e recua embora. Nesse teste eu usei estaquinha de solo de cimento e que me protegeu. Eu trabalhei dentro desse tuburão, seguro, não caiu nem meio quilo de terra na minha cabeça. Então, para solos lateríticos vermelhos argilosos do Brasil inteiro, pode-se fazer emboque com um tradinho manual, fazendo até uma ou mais 2 bases de solo e cimento plástico. Muito bem. Hoje nós vamos ver a conhecida no Brasil inteiro estaca Strauss, que nós vamos falar na metodologia e depois os métodos de cálculo. Mas antes tem uma pergunta aqui do Carlos Bruno. Qual é a pergunta mesmo? Professor Dicran, qual o melhor método para corrigir as trincas? Você treinou essa pergunta um tempão. Falou com impostação de âncora da TV Globo. Bom, não faz muito bem, não está muito bem dentro do nosso programa do curso, que é fundações, mas fundação está na interface entre fundações e estruturas. Então, daqui a um pouco você vai acabar tendo que trabalhar com patologia e trincas, que é o sintoma de que alguma coisa não está funcionando bem. Muito bem. Tem 2 tipos de trinca. É Carlos Bruno? Bruno. Tem 2 tipos de trinca. A trinca ativa, que continua funcionando e abrindo, e a trinca passiva. Para consertar uma trinca de forma definitiva, tem que tirar o problema, reforçar a fundação ou estrutura, se ela vem de flecha, de viga, de laje, ou se é de fundação. Então, você quer consertar uma trinca, 2 coisas. Consertar, ou seja, tirar a causa, recalque ou flecha na estrutura. E nunca, como engenheiro, prometa que ela vai ter 100% de cura. Senão você não sai da sua obra. Por bobagens, grandes construtoras ficam o dia inteiro na obra, depois que entrega a obra. Toma cuidado com essas patologias boas. Filtração, falta de colchão drenante, trinca, má impermeabilização, trincas por falta de junta de dilatação ou junta de dilatação fechada. Grandes construtoras, não são pequenas, ficam o dia inteiro, tem equipe só para ficar tolerando chateação de cliente que com razão reclama, né? Vazamento de tubo. Trinca é dos principais vilões de reclamações, sabe? Então, se a trinca for passiva, você já curou a causa, você pode trabalhar nela de 3 formas. Se for de alvenaria, tijolo e argamassa, se for de concreto ou se for de parede estrutural. Muito bem. Se for trinca de alvenaria, só existe uma solução, lembre-se bem, só existe uma única solução conhecida que resolve 90% do problema. Então, você tem um painel de alvenaria, tem uma trinca. Lembra da regra do Dicran, que eu falei no primeiro dia de aula? Você vai saber se é de estrutura ou se é de fundações. Se a trinca estiver por aqui assim, é flecha. Tira a mediatriz, ela vai dizer, olha, tem nada a ver com fundações. Se ela for aqui, ela vai te dizer o que está deslocando ou afundando. Deve ser recalque. Se ela estiver aqui, flecha aqui. Se ela estiver aqui, regra do Dicran, perpendicular, flecha aqui. Mas muito bem, você tem uma trinca já passiva. Recomendação: se for de fachada, você vai tentar ir pela fachada, se possível, se não for pastilha, que você não compra mais nova, faça um pequeno corte com rebarbador, que é uma cavadeirazinha que se põe na máquina de furar. Ela faz desse tamanho mesmo, 2 centímetros, 1 centímetro, um conezinho. Injeta um mastique qualquer. Aqui pode ser silicone. Normalmente a gente usa um produto bem melhor do que o silicone, que é o NP1, Sikaflex,
e o monopol. Ele se injeta na fissura. Por quê? Porque, via de regra, vai apodrecer armário, mofar não sei o que lá, da alergia no morador, ácaros, fungo, etc. Que, por capilaridade, a água passa para dentro do apartamento. E lembra da primeira aula? Quanto mais fina a fissura, mais água entra por sucção. Lembra da experiência do vidro? Então, se ele capilarzinho é fino, ela, por sucção, puxa a água de fora para dentro do apartamento. Então, entra mais água por uma trinquinha micro trinca do que por uma trinca de 1 milímetro, 2, a menos que ela esteja inclinada e chova muito nessa direção. Muito bem. Então, pelo lado de fora, lamentavelmente, enfaixada é uma zebra. Às vezes você tem que tirar toda a pastilha e revestimento, colocar tela. Não pode ser tela deployé, que é coisa do passado, nem tela de galinheiro, nem de viveiro. Tem que ser uma telinha mais dura, chamada tela de fantasia, a tela plana, aquela quadradinha. Tem que revestir a fachada toda. Toda solução paliativa significa dizer, voltar na obra no próximo período de chuva, refazer de novo, não curto. Pelo lado de dentro, recomendação 1, tira todo o reboque numa largura de 50 centímetros, ou seja, 25 para cada lado da trinca. Descasca até o tijolo. 2, faz uma injeção de silicone, ou NP1, ou Sikaflex, ou Monopol, etc. Para vedar e impermeabilizar a trinca. 3, chapisca em cima de uma tela, essa tal tela de fantasia. Existe uma tela vendida de aço inoxidável, tela soldada, que não é necessária. Cara, não é necessário. Essa telinha de fantasia, ou até a tela de peneira número 2, peneira de coareia grossa, também funciona bem. Coloca uma tira de 50 centímetros e chapisca em cima com um produto estrutural, tipo Bianco, tipo Chapix, etc. Fica um chapisco áspero e adere bem a telinha lá embaixo. Aí vem com uma, de preferência, uma massa pronta e reboca. A massa pronta é porque ela vem bem dosada. Se tiver entrando muita água, pode dosar um hidrofugante, tipo Sica 1, etc., para ela ainda bloquear a passagem de água aqui. Depois disso, você marca antes bem, ou fotografa, onde era a trinca. Depois que colocar a massa de reboque, aí sim, usa uma tela de poliéster, que tem aí, chama mata junta, mata trinca, tira trinca, tela fixa, etc. Ela é colada, ela é adesivada. A boa tela de poliéster, ela tem uns 10 centímetros, mas tem um miolo sem cola, para ela trabalhar. Ela não gruda lá, o miolinho dela é seca. Então, você vai botar com o miolo aonde mais ou menos era a trinca. Aí, em cima dessa tela fixa, você põe massa acrílica, que é mais elástica, e pinta. 90%. Não caia na tentação de prometer o que você não vai cumprir. Fala, olha, depois, às vezes fica totalmente perceptível, porque a trinquinha vem, bate na tela de aço e vira microtrinca, ela pulveriza a trinca. E chega aqui em cima, o poliéster acaba de matar a trinca. Se for em concreto, aí sim, grampo de ferro com resina epóxi, grampeado. Grampeado. Se grampear a trinca na alvenaria, como era costume fazer, vai perder tempo. Por quê? Se a trinca for ativa, vai voltar a trincar aqui em volta do grampo. Vai ficar desse jeito. Vai ficar desenhadinho o grampo que o pedreiro costumava fazer antigamente. Agora, em concreto, sim, grampo de aço com resina epóxi. Entendeu? Porque a trinca nasce por tração. Então, você grampeia
perpendicular à trinca, faz o grão em concreto, ou parede de alvenaria estrutural. Caso contrário, é a única solução possível. O resto é paliativo e ruim. Não funciona. Tá bom? Entendeu? Beleza. Então, voltamos agora a Stack Strauss. Por gentileza, que eles estão acompanhando, podemos anotar. Características. Primeira, é uma estaca escavada. Quando é que a estaca, uma fundação dita escavada? Quando o solo sai. Quando o solo sai. Quando o solo sai, o empuxo sobre ela é o menor, é ativo. Então, a estaca escavada, comparada com a cravada, é pior. Então, é uma estaca um pouco mais fraca do que a cravada. O atrito lateral é menor, porque o empuxo, quando você frouxa o solo, o empuxo é o ativo, o nome é trocado, é o mais fraco. Então, é uma estaca, por isso, um pouco fraca, escavada. 2, moldada em loco. Uma fundação é chamada moldada em loco quando o solo é a própria forma, tem que encher lá. É melhor do que a pré-moldada. Por quê? Porque não fica vazio nenhum. O contato entre a estaca e o solo é perfeito. E como eu vou falar de pressão, e vou precisar de transformar a pressão em força, se eu perder área, eu perco força, porque a pressão, também chamada de shaft friction, atrito do fuste, é multiplicado pela área. Se por acaso não ficar coladinho o solo na estaca, eu perco área. E perco área vezes pressão, perco força. Então, a estaca moldada em loco, onde o solo é a própria forma, tem a vantagem sobre as pré-moldadas, porque enche tudo. Se por acaso solapar em volta, se por acaso na escavação abrir, vai ter concreto lá. E por isso, em fundações, lembra-se, o dia que forem fiscais, o slump é 12. Concreto fluido. Não vai exigir slump 6 para ter melhor resistência. Porque a melhor resistência é lá em cima. Eu vou comprar um concreto de 20 MPa. Em fundações eu preciso de 5 MPa. Então pode sujar com lama, etc. Baixar com água, que vai dar os 5 MPa. O que eu não posso ter é falha entre perder o contato entre a estaca e o solo. Então, a Strauss leva essa vantagem sobre as pré-moldadas, porque é moldada em loco. Leva a desvantagem por ser escavada, porque eu empuxo. Pergunta típica de provão, projeto, concurso. Por que que as estacas escavadas são melhores e piores do que as pré-moldadas? Exatamente por isso. Que a moldada em loco mantém contato íntimo do concreto com o solo. Eu não posso perder a área de contato. Porque se eu perder a área de contato, vezes a pressão, isso aqui é a unidade de tensão, vai me dar a resistência mais baixa. Mas é pior porque a escavada dá empuxo ativo, que é o menorzinho. Ela vai ficar pouco apertada no solo, vai me dar menos atrito lateral do que a escavada. Outra característica da estaca Strauss. Não armada. AB?
maravilha, a posição aqui é boa, dá para captar bem. Ela não é armada, mas pode ser armada. Como 99,9% das fundações, só carga de compressão, não precisa de ferro. O ferro que se vê é só arranque ou ancoragem. Que se calcular o pé da letra como pilar, como manda a norma, precisa só do comprimento de ancoragem, que é 50, 40, 60 vezes o diâmetro do ferro, que é muito curta para a fundação. Daí, lembram-se da nossa recomendação, a armação de fundação é, de preferência, dividida em duas partes. Até 2 metros de profundidade, carga máxima, densidade máxima, mais ferro. De 2 a 4 metros, ferro espetado, para ele descer lá embaixo. Então, na parte que o solo é mais fraco, que pode sofrer erosão, que pode ter esforços horizontais em momentos não previstos, então, bom mesmo é armar pelo menos 2 metros e depois espetar ferro até 4. Porque, às vezes, se você tentar descer a gaiola até 4, ela não entra, porque ser concreto é difícil descer. Que é uma das desvantagens da estaca hélice contínua, tão falada. Se demorar, você não arma a estaca, porque a ferragem não desce. Tá? Se insistir, desce o ferro sem estribo, batido. Muito bem. Então, é uma estaca não armada. Esse ferro que a gente vê não quer dizer que ela é armada. Se for calculada para esforço horizontal e momento, aí sim, ela é toda armada e é possível armar estaca Strauss até embaixo. Além, lógico, da carga vertical do pilar. Quanto maior a carga vertical em relação à carga horizontal, melhor. Ela resiste mais esforço horizontal quando está comprimida. Flexão composta. Então, estacas e fundações com pequena carga vertical, mas muito esforço horizontal, tem que ter muita ferragem. Apesar de que se calcula a ferragem ao longo da estaca toda, a experiência tem me mostrado em provas de carga que a partir de 10 ou 12 vezes o diâmetro da estaca não tem mais momento, o solo segura. Não é? Então, às vezes, você pode gerar uma economia satisfatória aí. Me lembro que no DENIT eu armei tubulões com 2 toneladas de aço em cada tubulão. Então, se eu economizasse aí uns 3, 4 metros, ia ser uns 500 quilos em cada tubulão, vezes preço do aço mais armação, em 800 tubulões, ia dar uma diferença. Então, em geral, por exemplo, uma estaca de 50 centímetros, depois de 6 metros para baixo, dificilmente ainda sobra algum momento. O solo segura, né, segundo a teoria de Winkler, como se fosse uma mola, ele segura a estaca. Mas nesse trecho de 10 a 12 vezes ainda tem momento muito alto. Muito bem, outra característica da estaca Strauss. Sem base alargada. Nós veremos, por exemplo, que a estaca tipo Frank, que a estaca do tipo Frank, que é uma das melhores estacas e fundações que existe, ela tem as 2 grandes vantagens reunidas. É moldada em loco e cravada. Moldada em loco e cravada, ela não é escavada. E, além de tudo, se faz uma cebola embaixo. Em geral, consome de 500 a 600 litros de brita e areia socada. Ela tem uma tremenda base. Dá uma compressão maravilhosa embaixo. A estaca Strauss não tem base alargada. Pode ter
Então, ela é escavada. Normalmente se usa um tubo chamado piteira. Ela é escavada com um tubo que tem uma janelinha. Mas ela não tem base alargada. Em algumas regiões do Brasil, quase não se usa estaca Strauss debaixo d'água, há um certo receio. Mas nas outras regiões, pode-se usar e deve-se usar debaixo d'água, sem problema nenhum. Desde que tenha revestimento, tubo de revestimento para não deixar fechar, e que o batistaca tenha 2 guinchos, que em vez de ser um tripézinho, é um cavalete, ele trabalha melhor e garante mais estaca. Mas, essa também é um tipo de fundação operador dependente. Se não tiver um bom operador, ele vai te dar problema. Então, projetada a estaca, normalmente com SPT acima de 20, e fazendo o cálculo por teorias, somando o atrito lateral mais a ponta, você pode parar a estaca. Diferente do tubulão de sapato, aqui tem atrito lateral. Muito bem. Há uma filosofia moderna de que as estacas executadas com equipamento mecânico, por exemplo, tipo Strauss, rotativa de caminhão, hélice contínua, não limpa a ponta. Ela deixa terra fofa embaixo. Tanto é que há uma tendência de se proibir de usar 100% da resistência que teria na ponta. Então, eu posso ter aqui 100 toneladas de ajuda na ponta e 60 no fuste, eu poderia usar uma carga de 160, mas a tendência atual é dizer o seguinte: você teria 100 na ponta, 60 por atrito lateral, o que permitiria a você, a usar uma resistência total de 100 mais 60, não se recomenda. De tal forma que a resistência de ponta deve estar girando no entorno de 20% da resistência total. Não é 20% da de ponta, da total. Ou seja, a resistência de ponta seria 20 toneladas. Mais a 60 de atrito daria 80 toneladas só por segurança. Muito bem. Quer economizar? Vamos fazer um trabalho de pesquisa, vários projetos finais, tese. Apiloando o fundo da estaca, que eu sempre recomendo, se não descer ninguém, apiloa a estaca. Quer melhorar? Joga cimento úmido e apiloa com cimento úmido. Se não tiver jeito de apiloar, joga uma lata de pasta de cimento, meia lata de 18 litros de cimento e o resto de água bem fluida, solta lá de cima, na expectativa de transformar esse solo fofo em solo de cimento. Muito bem, mas isso precisa de muita pesquisa. Há a possibilidade de jogar brita e socar essa brita, mas precisa de muita pesquisa. Isso é feito por medida de segurança, mas não pode ser usada no cálculo, até que se comprove. É uma pesquisa maravilhosa. Você imaginou se eu pudesse comprovar que num certo tipo de solo de uma cidade eu posso usar pelo menos uns 60% da resistência de ponta, eu vou ganhar uma fortuna. Tá? Mas precisa de fazer pelo menos 20 estacas de cada, com prova de carga e ver a eficiência de cada processo. Muito bem, a estaca Strauss não tem base alargada, mas se por acaso o lençol freático for de baixa pressão, recomendo socar um jirico, ou seja, 3 latas. Quem trabalha com obra, o jirico são 2 latas ou 3 latas? Alguém se lembra? 0,125. 0,125, 3 latas. 3 vezes 18 vai chegar lá, né? Até mais. Mas normalmente são 3 latas. Joga de brita e soca. Agora,
Se, entretanto, o lençol freático for de alta pressão, concrete o mais rápido possível. Vai concretar até debaixo d'água, não tem problema. A estaca Strauss, debaixo d'água, ela é feita de tubos rosqueados, que a máquina é fraca. Ela não consegue puxar um tubo de 20 metros por causa do atrito lateral. Então, você vai desroscando. Então, quando chega lá embaixo, o operador dá umas piteradas, que eu vou mostrar nos slides, é um tubo vazado para tirar um pouco da água. Nunca tira totalmente. Então, a estaca Strauss, eu vou mostrar já, não é estanque. Ela trabalha, às vezes, até com água lá dentro. Você lança o concreto. Não lance o concreto farofa. Muitos dos seus mestres de obra vão falar, doutor, estou vendo água lá no fundo da estaca. A gente tira rápido, mas entra. Então, vamos jogar concreto sem água, farofão. Não, o concreto cai todo lavado lá embaixo. Tem que jogar concreto molhado ou úmido. Para ele cair com pelota, ele leva o cimento para baixo. Se eu tiver, por exemplo, 10 metros debaixo d'água, vai chegar a brita limpinha lá embaixo, lavada. Aí fica boiando a pasta de cimento, depois um pouquinho de areia. Então, é possível e é bom fazer uma base, só se o lençol permitir. Se tiver água demais, você vai correr o risco de inundar a estaca, apesar que ela trabalha debaixo d'água. E, finalmente, outra característica da estaca Strauss, lembra disso, dessas características na prova, e nos projetos e nos concursos públicos, sempre cai isso. É uma estaca não estanque, ou seja, debaixo d'água vai entrar água. Por quê? As roscas dos tubos de revestimento são rudes, são duras. Por quê? Porque senão ela quebra, leva muita pancada. Uma rosca comportada que não deixaria vazar água, estraga. A cada 2 estacas você tem que fazer uma tubulação nova e não custa nada muito barato, não. Essa rosca é uma rosca, para quem conhece um pouco de mecânica, é uma rosca quadrada, tolera muito desaforo. Mas por isso mesmo, entra água. Debaixo d'água, entra água. Então, a estaca Strauss é não estanque. Se alguém acha que vai fazer uma estaca Strauss seca, está enganado. Então, de novo, se um dia for consultor fiscal, vai olhar dentro da estaca, pode estar caindo água lá. O que se faz é tirar a água o máximo que você puder, rapidinho, e lançar concreto com pouca água, mas nunca farofa nem seco. Uma outra observação que eu considero importante aqui é que o seu cliente pode não gostar muito. Diminua ao máximo o número de tubos de revestimento. O seu cliente vai achar que você está fazendo economia porca. Você está furando estaca de 15 metros, só revestiu 6. Se o furo não fechar, não use revestimento. O primeiro é obrigatório, que serve de guia. Então, o solo tem estabilidade suficiente? Vai sem o tubo, porque o tubo destrói muito. Porque a gente chacoalha o tubo, tira, vira um lamaçal danado. Mesmo debaixo d'água, eu tenho que jogar água para amolecer, senão eu não consigo arrancar o tubo nem cravar. Então, diminua ao máximo. Explica para o seu cliente, olha, a passagem do tubo, que às vezes eu tenho que levantar, soltar e descer, destrói o solo. Perco coesão, que é um dos parâmetros mais importantes dele. Eu amolgo o solo. Existem pesquisas que mostram que o solo tem um efeito chamado tixotrópico. Se eu deixar ele quietinho, daqui 1 mês, 2, ele readquire resistência. Mas isso não é muito garantido. Portanto, falo, olha, não preciso mais revestir, porque não fecha o furo. Então, eu vou sem tubo. É a melhor coisa que tem. Então, vamos ver agora alguma coisinha sobre estaca Strauss, que infelizmente eu deixei a minha bolsa com a sequência de slides fora do porta-mala, me levaram a uma coleção maravilhosa de estaca do tipo Strauss. Mas vamos ver o que eu tenho aqui ainda. Dá para salvar.
Vou tirar a luz agora para... Aqui eu tenho o equipamento mais recomendável para a execução de estaca Strauss. É o chamado bate-estaca, que não bate nada, é hábito. Ele perfura. Costuma ter 7 metros de altura. E eu sempre recomendo o cavalete, que é esse que está aqui, não o tripézinho. O tripé não é confiável, não fure debaixo d'água com o tripé. Tá? Segundo fato importante, uma boa máquina tem que ter um guincho de 2 tambores. Cada tambor controla um cabo de aço, controla então um movimento da estaca. Controla a piteira ou sonda que vai furar a estaca. Apesar de que essa máquina tem 7 metros, eu furo até 30 metros com ela, porque o revestimento é desmontável, né? Eu vou tirando a cada 2 metros, vou tirando o revestimento ou colocando. Terceiro fato curioso, essa máquina costuma não funcionar bem em cima de rolamento. Ela desliza no chassi, na barriga dela. Quarta curiosidade, a obra vira um tremendo lamaçal. Vira uma lama danada. E tem uma desvantagem de que eu não faço mais do que 2,5 estacas por dia. Então, é uma deficiência da estaca Strauss. Mas olha, ela é bem competitiva em preço. Eu acho que já fiz perto de 42 mil estacas Strauss, nunca tive um problema. Também confio no meu operador, sempre estou lá olhando, etc. Então, vantagens da estaca Strauss. Barata, bem competitiva. Desvantagem. A outra vantagem é que o equipamento é quase caseiro, também é bem barato. Na hora que você tem que comprar um guincho, que custa mais caro que um automóvel, não dá para entender por quê, depois fabricar a máquina. Desvantagens. É escavada, faz um lamaçal enorme na obra, mesmo tendo água, você tem que jogar água, cria um efeito psicológico ruim, você tem que explicar para o seu cliente, não, está aqui assim mesmo. Ela é toda lamaçada, mas funciona bem. E capacidade de carga baixa. A resistência do concreto de fundação, em geral, é 5 MPa. Estaca hélice ou pré-moldada, estaca hélice 6, estaca pré-moldada 7 MPa. O que significa dizer que se eu multiplicar 7 MPa pela área, eu tenho a força no concreto. Concreto não me dá problema, o que dá problema é o solo, mas só para ter o limite. Então, uma estaca de 30 centímetros Strauss, a resistência do concreto, como cai sujeira e lama, no máximo 3,5 MPa. Então, uma estaca Strauss de 30 centímetros vai me dar, no concreto, 30 toneladas. Aí eu vou ter que fazer o solo, dá 30 toneladas também. Então, no máximo 30, que é fácil, é só multiplicar a área da estaca por 3,5 MPa. Uma estaca pré-moldada, que é fabricada na usina, o concreto dá o dobro. Então, uma estaca de 30 centímetros, vocês farão isso no projeto, dá 70 toneladas. Então, onde eu ponho 2 Strauss, você vai botar uma pré-moldada. Muito bem. Então, é a segunda limitação dela, além do efeito psicológico e além do prazo. Ela é demoradinha, mas funciona muito bem e costuma ser em preço imbatível. Nós estamos tentando até ver se alguém traz uma fábrica de estacas pré-moldadas para o centro-oeste que a gente não tem, para começar a competir com a Strauss na pré-moldadinha. Em obras maiores já compete. A pré-moldada, apesar de ser cravada, né, que ela empurra o sol não volta, mas é de concreto bom, está aqui. Uma obra típica, está vendo o lamaçal aí e tal. Aqui no Colégio Objetivo, trabalhamos todo mundo com bota, que tinha 30, 40 centímetros de água. Então a gente trabalhava dentro da lama, nunca tivemos um problema.
dois batistaca trabalhando, lembra dos dois guinchos, são dois cabeças, eu vou mostrar já. Muito bem. A escavação da estaca do tipo Strauss não é por trado. É um tubo que pesa 700 toneladas, um pouco menor do que o diâmetro do revestimento, que tem aqui uma faca na tampa, aqui uma janela, e ela pesa 700 quilos. A máquina só levanta e solta ela no chão, amolecido pela água, se já não tiver lençol. Então, ela cai aqui dentro, enche de solo, ele tira e vira ela de cabeça para baixo e descarrega o solo que vem quase que em forma de lama aqui. Feito isso, ela volta para dentro do revestimento, vai, escava mais, enche, volta, etc. Muito bem. Me perguntaram, essa estaca estraga vizinho? Não. Estaca escavada, tipo hélice, tubulão em cima de caminhão Strauss, não gera vibração suficiente para prejudicar o vizinho. Mas lembra do que eu falei nas primeiras aulas? Vai construir sua obra e tem um vizinho a 5 metros, primeira coisa, primeiro, vai lá com o proprietário, fotografa tudo. Olha, o senhor tem uma 30 aqui, o seu prédio está meio torto, sua porta não fecha, tem vidro quebrando. Anota e fotografa, que pega a assinatura dele. Porque depois que você vai fazer a obra, queima a lâmpada, falou, olha, você foi fazer a obra e começou a queimar a lâmpada. Entope um vaso de sanitário, vai falar, você começou a fazer a obra, bateu o meu piso, quebrou tudo, etc. Então, saia dessa esparrela judicial. Faz um laudo pericial, fotográfico e assinado. Então, essa piteira chamada sonda ou piteira, ela tem uma faca reforçada, normalmente com a solda especial, e tem uma tampinha, uma válvula unidirecional, uma tampinha com a dobradicinha aqui, que tem um calcinho aqui, que ela permite, quando o solo entra, ela abre e vem aqui para dentro, e essa piteira, que pesa 700 quilos, avança o furo simplesmente enterrando ela no chão. Então, ela solta, o solo enche. Solta mais uma vez, enche. Daqui um pouco ela começa a aparecer solo e lama aqui. É hora que o operador, então, tira com o ganchinho, vira de cabeça para baixo e chacoalha. O solo, então, escorre todo por aqui e continua o processo de escavação. Muito bem. Nós, então, estamos vendo aqui a piteira de cabeça para baixo e etc. Esse furo vai até a profundidade prevista no projeto. Está vendo aqui a ferragem de ancoragem da estaca? Não tem importância nenhuma se ela sair amassada ou não. Tá? Não pode só espetar ela depois que a obra está pronta, não. Olha aqui, às vezes o solo sai em forma de lama, está vendo? Tanta água que tem e tanto amolgamento que esse sistema produz no solo. Está um pouco sem foco, mas aqui já estou vendo a retirada do tubo de revestimento. Muito bem, então como é que se concreta a estaca? Atingiu a cota que estava prevista no projeto. O operador checa, porque quando o solo tem um STT bom, 20, a piteira já não entra tanto, ele sente que o solo endureceu. Aí ele autoriza a concretar. Erro de 1, 2 metros no cálculo da profundidade é comum. Ele não concreta se não tiver solo bom. Ele te avisa, ó, doutor, já estou com 4 metros abaixo do seu projeto aqui, não encontrei nada bom. Aí a gente examina a sondagem. Muito bem. Atingida a cota prevista no projeto, enche-se, sem vibrar e sem concretar, sem compactar, um concreto, se tiver dentro d'água com pouca água, mas nunca farofa, enche o primeiro tubo de 2,5 metros. Aí, desce em cima desse tubo
e em cima do tubo cheio de concreto se coloca um pilãozinho que pesa 200 quilos somente, comparado com o pilão da Frank, que pesa de 2 a 3 toneladas, porque a estaca Frank é apiloada. A estaca Strauss é de concreto moldada em loco. Então, vamos supor que a gente tivesse aqui 2,5 metros, já cheio de concreto. Então, tem uma emenda aqui, outra emenda aqui, outra lá. Então, o operador coloca o pilãozinho, deixa ele descansar em cima do concreto e começa a puxar o revestimento devagar com um tambor. Com outro tambor do guincho, ele controla o pilão. Muito bem. Então, o guincho é um tipo de embreagem de automóvel, né? Você vai dando um ranquinho e tirando o revestimento. Queria fazer uma pergunta. Por que o operador descansa o pilãozinho de 200 kg em cima do concreto? Desculpa. Em cima do concreto e fica de olho no cabo de aço do pilão enquanto tira o revestimento. Para quê e por que isso? Para saber se o concreto está... se a capa não está vindo com o concreto. Repete mais alto para todo mundo ouvir. Para ver se o concreto realmente está ficando embaixo, se ele não está voltando para cá. Que é o único e o grande problema da estaca Strauss, é o estrangulamento. É a mesma da hélice contínua. A hélice estrangula. Se por acaso você usar um concreto que não seja muito molhado, ele pode aderir na camisa e subir junto. Ora, eu estou fazendo uma fundação dentro de terreno mole com água, com lama. Se por acaso eu puxar e o concreto vir junto, estrangula a estaca. Então, ele coloca o pilãozinho lá e fica olhando o cabo de aço e começa a puxar o revestimento, dando soquinho para o concreto ficar lá embaixo. Se frouxar, ele volta rapidinho, aí ele pode arriscar com muita habilidade, dar as famosas chuchadas para ver se o concreto fica. Mas é perigoso perder tempo, o concreto endurece. Se endurecer, não tem outro jeito, vai perder estaca. Tira a camisa rápido, às vezes você tem que rasgar a camisa com maçarico para tirar o concreto. Entenderam? Então, o pilão tem esse controle. Daí a importância do batistaca com 2 guinchos. Batistaca de um guincho só não controla o concreto. Então, aqui ele está puxando o revestimento, com o cabo de aço está lá dentro o pilãozinho, e com o outro puxando o revestimento. Quando alcança essa altura, com uma chave jacaré grande ou de corrente, desenrosca esse tubo e continua até chegar no último tubo. Aí coloca a ferragem e tira. E está pronta a estaca famosa, estaca do tipo Strauss, que não se pode confundir banana com laranja. Ou seja, se respeitar o limite da capacidade de carga dela, é uma excelente estaca. Aí fica por conta da relação custo-benefício. Lógico que você vai ter que ter mais estacas do que as outras, né? A raiz tem mais capacidade, a hélice tem mais capacidade, a pré-moldada tem mais capacidade. Mas, como engenheiro, você garantido a segurança, você vai procurar a solução mais econômica. Muito bem, agora, isso, dúvidas? A minha dúvida agora é do 5 MPa que você falou, porque a estaca ela é de resistência lateral, de atrito lateral, correto? E não resistência do solo, do fundo. Muito bem, ele tem dúvida por que os tais 5 MPa, já que parece que ela tem mais resistência por atrito lateral. Duas coisas importantes. O livro de Isaías diz que sábio foi aquele que construiu sua casa sobre rocha. Vieram os ventos, sopraram a tempestade e a casa ficou de pé. Aquele que construiu sobre areia fofa foi para o espaço. Portanto, implante a sua estaca em terreno firme. Se tem sujeira, é outra coisa. Não confie só no atrito lateral. Atrito lateral sem ponta significa dizer que não tem resistência bom de ponta. E solo fraco está sujeito a trovões, chuvas, etc., escavação,
perda por colapsividade, vaza não sei o que lá, entendeu? Muito bem. Os 5 MPa, em geral, não tem nada a ver com solo, é só com concreto. Então, uma estaca Strauss, ou qualquer estaca, de 50 centímetros de diâmetro, vai ter uma área de concreto de 0,785, que é π sobre 4, vezes o diâmetro ao quadrado, vezes 50 ao quadrado, que deve dar mais ou menos 2.000 centímetros quadrados de área de concreto. Muito bem. Quando você projeta a fundação, você tem que ver duas coisas. O concreto vai quebrar, a estaca vai rachar no concreto? Primeira pergunta. Segunda, o solo, a estaca não vai quebrar nem rachar, mas o solo vai recalcar? Vai derrubar a obra? Segunda grande pergunta. A primeira é a mais fácil de responder e quase não dá problema nenhum. Eu disse que já examinei mais de 400 e poucas obras recalcadas, já reforcei um monte, só 4 das 400 tinha problema no concreto. O resto, só. Muito bem. Ora, multiplicando 2.000 centímetros quadrados por 5 MPa, que vai dar aproximadamente 50 quilos por centímetro quadrado, então eu posso ter 100 toneladas. Agora, respondendo a pergunta, por que 5 MPa, ou seja, 50 quilos por centímetro quadrado, que é igual a 500 toneladas por metro quadrado? Por quê? Porque a estaca Strauss não é apiloada, não é estanque, entendeu? O concreto cai lá de cima sem vibrar, bate nas paredes, cai dentro da água suja de lama, e eu, então, tenho um dos maiores coeficientes de segurança da engenharia. 20 lá em cima, 5 embaixo. Coeficiente de segurança, 4. Segundo fato, se eu quisesse fazer um concreto usinado, 40 MPa, e tentar vibrar e tal, não adianta colocar mais carga do que essa na estaca Strauss, que o solo não vai aguentar. Então, tem um super concreto à toa, igual a estaca de solo de cimento. Tem um concreto que dá 80 toneladas e o solo só dá 6. Então, eu diminuo o concreto para economizar. Então, vejamos. Esse é o primeiro guia. Quando você for fazer o projeto, primeira coisa, qual é o diâmetro da estaca? 5 MPa, divido a carga ou a área e vejo quanto ela suporta. Entendeu? Então, eu vou escolher uma estaca de 30 vezes 5 MPa, eu tenho o máximo que o concreto dá. Aí eu procuro qual é o máximo que o solo dá para segurar aquela carga. Entendeu? Por isso, eu compro 20, só uso 5 MPa. Na estaca Strauss, faço a lama, a água, 3,5 MPa. Uma hélice, 6 MPa. Uma pré-moldada, 7. Ah, bom, lembra-se que eu falei, cuidado com o vendedor de estaca pré-moldada, porque ele usina ela, dá 30 MPa lá na usina. Fala, minha estaca aguenta 300 toneladas. E aguenta mesmo, põe na prensa, dá. Só que o solo não chega nem a 40. Então, se alguém te der uma tabelinha com FCK lá da fábrica, cuidado, no máximo 7 MPa. Você fala, mas por que eu fiz concreto com cura a vapor, não sei o que lá e tal, fiz ensaio de compressão? É lógico, você fez isso no concreto. Só que se botar isso no solo, ele vai para o espaço. Nem um ponto em rocha. Flamba, não sei o que lá. Então, a faixa de concreto para fundações está entre 3,5 e 7 MPa. Não exagere, que é rota de colisão. Exagerou, você vai engolir seu coeficiente de segurança. Tá? E, às vezes, apesar que Deus é amigo do concreto, de vez em quando você leva uma mordida. Outra dúvida? Vamos fazer, então, um pequeno intervalo para o segundo round.